Gravando. Sim, legal. Bem, boa noite, pessoal. Então, a aula de hoje é sobre DNA e informação. Estamos mudando, né, bem, de área novamente, né? Então, estamos já em biologia, tá? Essas mudanças de áreas não é uma coisa muito problemática, né? Na verdade, tem áreas, né, tem assuntos que realmente invadem todos os domínios de conhecimento em diversas áreas, né? Informação é um deles, tá? Então, não deve ser muito surpresa para vocês e nem deveria ser para as pessoas, tá? Então, DNA é um... A gente vai ver na aula de hoje, né, o papel do DNA na informação e é bastante relevante, tá? Então, quando falamos em DNA, associamos diretamente à vida, né? Que é o conceito da vida, que é a vida, na verdade. Tá? Bom, DNA a gente sabe o que é, mas o que vem a ser uma vida, né? Tá? Então, ah, várias definições, uma das mais interessantes é a discussão sobre autorreplicador, né? Tudo que se autorreplica seria uma vida, em princípio, né? Então, entidade capaz de guardar e transmitir informação para criar cópias de si mesma. Veja que está usando a palavra informação, né? Outros aspectos, a gente vai ver mais à frente, né? Elemento egoísta, né? Selfish, né? Segundo o Crick, né? Esse autor, ele é um dos cientistas, né? Que descobriram o DNA, né? Sequências móveis de DNA sem uma função específica em biologia existindo apenas para se manter. Quer dizer, o próprio DNA, né, segundo essa visão, ele é um mecanismo a partir do qual ele existe só com o objetivo de se replicar. Tá? Então, o primeiro autorreplicador provável seria o RNA, e hoje é primariamente o DNA. Tá? Então, alguns vírus ainda usam RNA, e o RNA ele é um elemento muito básico, né? Outras entidades, vírus de computador, por exemplo, vida artificial, seriam esses, né, elementos, eles são autorreplicantes, né? Mas será que eles, você poderiam traduzir isso como sendo uma vida? Né? Então são questões levantadas aí, né? Então, o objetivo de autorreplicador é fazer cópia de si mesmo, né? Quantidades de bits necessárias para alguns sistemas autorreplicantes. Aqui está um pouco pequeno, vamos ver se consigo ampliar. Aliás, como é que se amplia aqui? Não. Ixi, eu acho que não consigo ampliar. Talvez vocês consigam ampliar. Acho que teria que sair desse modo, né? Eu, aí acho que eu consigo dar o zoom. Deu para ampliar ou não? Ah, a lista relativamente. Oh, meu Deus, não deu errado. Pronto. Vou tomar um pouquinho de cuidado, né? Aqui está na escala de 10 a 6. Tá, aqui é o número de bits, né? Então são 6 casas para cá. Então 16 bits. Né? É um programa em Basic, escrito em Basic. E depois a gente vai ver como é que a gente traduz o DNA em bits, tá? Então, esses são alguns, né? Eu acho que o menor deles é o vírus, biologicamente falando, é o vírus, né? Com aproximadamente 500 bits, né? Para ser autorreplicante, né? Então, nós temos um programa aqui também. Programas em software, né? Que
em programas em C, tem o número de bits também, e assim por diante. E vai aumentando a quantidade de bits, né? Bactérias, vírus, o SARS coronavírus está aqui, ó, né? Tem quase 59 mil, 60 mil bits. Razoável, né? Tá. E, e assim vai evoluindo, né? Os insetos Homo sapiens, né? Mais ou menos 6 bilhões, né? 6 milhões, 10 a sexta, milhões, 6 milhões de bits. Será que é isso mesmo? Depois a gente vai ver mais à frente, tá? E tem algumas espécies muito estranhas, né? Que tem uma quantidade grande de bits, tá? É isso. Deixa eu mudar a tela novamente. Aqui é um outro gráfico, né, onde se mostra, né, a relação entre massa, né, massa, volume mesmo, massa, peso na verdade, com tempo, né, necessário para se autorreplicar. Então, animais, claro, maiores, com maior massa, precisa de mais tempo para se autorreplicar. Então, essa é uma tabela logarítmica, né, acho que é bilog, dilog, tá certo? Não, aqui está em linear, aqui está em segundos. Acho que é uma tabela logarítmica, né, que mostra a relação que existe entre massa, né, que é o vírus numa ponta que está aqui, né, e algumas espécies, né, mamíferos, né, animais de grande porte, tá? Então, é uma relação quase linear aqui, sob o ponto de vista, claro, logarítmico, né? Tá? Chama de power law, lei, regras, relações de potência. Tá? Então, essa é a relação para essa reta traçada que está aqui. Tempo para fecundação, idade de maturidade, tempo de regeneração e assim por diante. Cresce com tamanho replicador. Incluir alguns elementos artificiais. Esses triângulos aqui são todos objetos artificiais. Bom, definições, várias definições de vida. Um dos interessantes, ele escreveu um livro importante que é What is Life, né? O Schrödinger, é famoso, né? Pelo experimento do gato, né? Todos conhecem esse experimento, né? Ele é um dos fundadores da mecânica quântica, tá? Então, descreveu esse experimento, né, para o Einstein, se não me engano, tá? Então, ele define a vida, né, nessa palestra, nesse artigo, que é uma relação entre energia, entropia e informação, tá? Então, veja como a palavra informação aparece novamente, né? Tá? Então, é esse balanço, né, esse equilíbrio que define como sendo a vida, tá? Então, a partir, inclusive, do texto, dos trabalhos dele, das palestras, é que esses autores, né, o Watson e Crick, né, descobriram a estrutura do DNA. Apesar de que ele não está aqui, mas a primeira pessoa que descobriu a estrutura do DNA foi uma mulher, né, uma cientista, esqueci o nome, acho que é Franklin, o nome dela, né, e, e ambos conheceram o trabalho dela, principalmente o Watson, né, inclusive os dois cientistas ganharam o prêmio Nobel pela descoberta, né, do DNA, acho que foi na década de 60. E aí, e a cientista, né, que descobriu, a primeira que tirou, na verdade descobriu não só a estrutura do DNA, conseguiu tirar um raio-x, né,
uma imagem, o raio-x não é um raio-x, é um microscópio, né, eletrônico, usando raio-x, tá, que descobriu a imagem helicoidal do DNA. Tá? Então, ela foi a primeira a descrever a estrutura molecular do DNA. Tá? Ela não ganhou o prêmio Nobel porque parece que existe uma regra no Nobel que você não dá prêmios para pessoas falecidas. Ela morreu muito jovem, né? Morreu antes dos 40 anos, se não me engano. Tá? Então, não teve a oportunidade de ganhar esse prêmio Nobel. Tá? Mas essa é a história do DNA, né? E a inspiração, né, do pai da mecânica quântica, né, para o entendimento sobre DNA. O Schrödinger ele foi não só um bom físico, como também um filósofo que estudou bastante a questão da vida, né, e da religião. As coisas são interdisciplinares, viu, gente? Muitas inspirações da física vêm de outras fontes. Então vamos ver o DNA, né? Bom, é um longo polímero de unidade simples, né, de nucleotídeos, tá? Então, essencialmente é uma cadeia, o que chama de backbone, né, que é o eixo principal do DNA. São dois eixos, né, em pares, mas o eixo principal é formado por cadeias de carbono, né, basicamente açúcares, né, cadeia de carbono e combinados com fosfato, né. Então é um fósforo, né, então forma uma cadeia grande e é um polímero bastante resistente, tá. Não sei se vocês sabem, realmente as estruturas baseadas em carbono, né, são bastante resistentes, tá? Então, açúcar e fosfato intercalado por ligações, né? Então estabelecem o backbone. Ele não tem limite, né? Então, você vai anexando ele e vai crescendo, tá? E aí o que liga esses dois backbones, né, juntos, são essas estruturas aqui, né? Que essa estrutura base nitrogenados, né, que é o ATCG, né, adenina, timina, citosina e guanina. Tá? Aqui são as três, desculpe, são as quatro, né, elementos que formam e que contêm informação do DNA, tá? Esse sequenciamento. Bom, isso não é uma novidade para vocês. Acredito que a maioria de vocês já viram isso, né, antes da UFBC, né, no ensino médio. Inclusive tiveram que estudar isso para o vestibular, certo? Bom, aqui é o esquema, né, molecular. Tá? Aqui são os dois backbones. Tá? Eles não são simétricos, né? Você tem um conjunto aqui de cinco carbonos aqui e outra terminação com três. Então ele forma uma cadeia que vai intercalando, tá? E veja, aqui dá um sentido, isso dá um sentido de montagem, de encadeamento, e aqui dá um sentido de encadeamento, né, no sentido contrário. Então são dois pares que são montados, né, de forma em dois sentidos diferentes, assimétricos, tá? E aí intercalando aqui, né, esses elementos você tem esses elementos que é o AT, né, adenina e timina, e guanina e citosina. Eles são pares, tá? Não tem como misturar um com o outro, esses pares. Não só pela geometria, esse desenho representa bem a geometria, né, de encaixe, de encadeamento, como também as pontes aqui, que são as conexões que são químicas, né, que realizadas entre o A e o T, por exemplo, são bem diferentes do C e o G, tá? Veja aqui a ponte de hidrogênio aqui é duas pontes, e aqui você tem três pontes, né? Inclusive com geometrias diferentes, tá? O que faz com que não seja possível casar o A com o G ou C, por exemplo, né? Então o A só se combina com o T, pela própria geometria, e não é nem com A, você não consegue fazer a combinação A com A, nem T com T,
né, por causa da geometria desse encadeamento que está aqui. Tá? Então, esse é o DNA, né? Compõe pares através de ligações ou pontes de hidrogênio, formando pares bases, né? AT com 2 pontes e o GC com 3 pontes. Tá? Como o par GC possui mais ligações, né? A densidade do par GC do DNA é um dos fatores que aumenta a estabilidade do conjunto. Tá? Claro, né? Esses dois pares aqui formam ligações mais fortes do que esses dois aqui, só tem duas pontes. 3 pontes seguram mais, né? Bom, que mais? Então, é a estrutura. Essas conexões resultam numa estrutura de dupla espiral, né? Tá? Eu formo DNA e regiões também mais próximas e mais afastadas, tá? Então, forma uma onda, né? Com vales. Estabilidade de DNA o primeiro fator é realmente a porcentagem, né, do par GC no próprio DNA. Tá? Então a porcentagem, quanto mais GCs, né, mais estável é o DNA. Tá? Mas aí reduz bastante também a quantidade de informação. Né? Fatores para estabilidade de DNA é o comprimento. Quanto maior é mais estável, é uma outra informação interessante, né? Por que é maior? Porque você tem mais pontos conectando, né, os dois filamentos, né, os dois backbones. E a sequência de empilhamento também é importante, né? Tá? Você intercala o GC com AT, se você tem uma área concentrada, por exemplo, só com AT, ele tem a tendência de abrir. Né? Funções do DNA. Tá? DNA, bom, tem algumas funções importantes, mas a principal é manter uma memória genética, né? Capacidade do DNA em preservar a informação. Algumas Tem um artigo no Science, né, que discute a durabilidade do DNA para preservar a informação. Mas há algumas polêmicas. Então, assim, mas sabemos que dura bastante. Né? E a capacidade de armazenamento, né, em princípio é indefinida, né, porque não tem limite, né, no tamanho do DNA. Tá? O maior cromossomo humano é o número 1, que contém aproximadamente 220 milhões de pares base, né? Medindo 85 milímetros. Tá? 85 milímetros é bastante, né? É 8 centímetros. Só que extremamente fino, né? Tá? Então, uma largura de algumas moléculas só, né? 5 sequências gênicas 100% iguais em humanos, camundongos e outros mamíferos. Isso é uma outra característica interessante, né? Isso contém a memória evolutiva. Estudo o DNA, você pode estudar a arqueologia, né, dos seres vivos. Bom, a pergunta: os seres vivos são veículos para assegurar a sobrevivência da informação neles contidos? Essa é uma outra forma de você encarar, né? Então, o DNA, ele retém a informação. E a vida, o que seria a vida? Seria simplesmente um mecanismo de você ir armazenando informação e ir transmitindo essa informação, né, de uma geração para outra. Então, seria o quê? Um mecanismo apenas, os seres vivos seria apenas um meio para um objetivo, que é preservar a informação. Seria muito triste se fosse só isso, né? A informação contida no genoma humano, né? Vamos calcular aqui, como é que se calcula isso, né? Então, são para representar os 4 nucleotídeos, né, nós temos aqui, são 4, portanto, nós precisamos de 2 bits, certo? Então, isso aqui, imagine que faça essa distribuição. Né, aleatória, né? Qualquer. Tá? Em todo caso, foi atribuído isso aqui forma transformado em bit, né? 3,4 bilhões de pares, né? Isso dá veja, cada par, né? O AT, por exemplo, forma um par, mas na verdade, como é sempre o AT,
Então, no fundo, são 2 bits, basta um bit, na verdade, né, para representar isso aqui, tá? Então, você tem bases, na verdade não é um bit, não, são 2 bits, né, para representar um e outro. E por isso que dobra, fica 6,8 bilhões de bits. Tá certo. Então, essa é a conta que foi feita. Será que bate? É, naquela lista, é isso aqui. Voltando aqui, é verdade, dá 6,4, né, para seres humanos. Bilhões, 10 a sexta. Tá? Então, 6,8 bilhões de bits, né, dividido por 8 para dar byte, né, isso equivale a 850 milhões de bytes, ou aproximadamente 800 megabytes. É que mega aqui em binário, né, ele não é o mesmo que 1000, né? Não sei se você sabe. O kilobyte, o K do kilobyte não é 1000, é 1024, tá? Então é um pouquinho mais do que o sistema decimal. Então, é por isso que tem essa diferença de tamanho, tá? Então dá 811 megabytes. Um CD padrão armazena 650 mega, tá? É CD-ROM antigo, né? O CD-ROM tem um CD-ROMs mais recentes que chega até 700 megabytes. De qualquer forma, né, é bem próximo do DNA humano. Tá? Quando a gente faz uma análise do DNA, né, a gente não pega todo o DNA humano, né? Não sei se vocês sabem. Porque uma grande parte desse DNA são cópias idênticas, né? São sempre os mesmos. Tá? Inclusive, a gente compartilha uma boa parte do nosso DNA com outros animais, né? Quase, acho que 95% do nosso DNA é similar ou idêntico ao dos macacos, por exemplo. Né? Então, para fazer uma identificação por DNA, a gente pega somente a parte do DNA que é diferente, tá? Que caracteriza, é conhecido já os genes que caracterizam determinados elementos humanos. Então, não se pega tudo. Então, não precisa de tudo isso, na verdade. Boa parte dela é replicado, né? É repetido. Informação contida no genoma humano, quantidade de informação em entropia por nucleotídeo, né? Então, o máximo seria ser o PA-PT, a probabilidade, né, de A, T, G e C fosse 0,25, né? Ou, no fundo, a máxima distribuição, né? Tá? É a máxima equiprobabilidade. Tá? Então, o HDS é 2 bits por nucleotídeo, que são 4, né? Tá? A gente está olhando só um lado, né? Aqui, ó, você tem uma sequência que é o A, T, G e C. O outro lado, né, do DNA são pares, é um par casado, né? Então não precisamos olhar para o outro lado, basta olhar de um lado só. Tá? Então esse é o formato. No caso do DNA humano, né, tem essa distribuição, né? A probabilidade de G é 21,5, que por simetria, né, por par, né, o C também é 21,5, tá? Não tem outro jeito. E o PA, 28,5, que dá 28,5 por T também, tá? Calculando o HDS, lembra da fórmula, né? Probabilidade de A, log de 2 sobre 1 sobre P de A, e assim por diante. Nós temos um HDS de 1,9858, tá? Que resulta num valor ligeiramente menor de entropia, tá? Então, se você pega esse cara aqui, né, o DNA todo humano, e faz uma compressão, ele resulta em 805 megabytes, tá? Um pouquinho menos que a entropia máxima teórica, né, que é o 2. Tudo bem por enquanto, gente? Né? Então, essa mostra qual é a relação, né, entre o DNA e informação.
mapeando diretamente em bit, que é unidades que a gente utiliza para analisar a quantidade de informação. A hipótese de gene egoísta, né? O DNA realiza uma única tarefa, que é se duplicar, passar a sua informação para frente, mesmo em prejuízo do próprio organismo. Tá? Segundo essa teoria, organismos somente são úteis enquanto servirem para esta finalidade. É coisa triste, né? Tá? Então, a vida em si, né, essa discussão, né, famosa, né, do ovo ou da galinha que nasceu primeiro, na verdade, não tem um sentido nessa discussão, tá? Ambos são processos, né, ambos são estágios de um mesmo processo, né, que é a vida, tá? Então, a questão principal talvez seja de onde surgiu a vida, né? E a vida tem sido, desde seu surgimento, né, no fundo, imortal, né? Imortal no sentido de ela nunca morreu, né? A vida, o processo continua gerando novos tipos de vida, novos espécimes, né? E o próprio processo onde a pessoa, o indivíduo, a pessoa não, o indivíduo morre, né? Mas deixa seu descendente, dá continuidade no DNA, no gene que você vai transmitindo de uma geração para outra, tá? Então esse mecanismo é o mecanismo da vida, tá? Infelizmente você praticamente o DNA, esse processo de vida, né, é um processo que até hoje já existe há alguns bilhões de anos aqui na Terra. Ele é um processo que é imortal, né? Ele não morre por si só, ele apenas vai regenerando e gerando diversidade, tá? Só que nesse processo você acaba morrendo, né? O indivíduo por si só morre, mas a vida, né, o processo da vida não morre, tá? Então, essa é a dura realidade nossa, né? Tá? Então, o que, que o mecanismo, né, do DNA, né, da vida, ele realiza? Faz a replicação, cria, né, uma, a próxima geração, mas ele descarta a anterior porque ele fica em função do próprio desgaste em relação ao ambiente, ele acaba sendo insustentável, né? Não consegue se manter. Tá? Então é mais fácil descartar e criar uma nova geração. E nesse processo você cria diversidade, a capacidade de adaptação e assim por diante. Tá? Lembrando, né, na biologia, o dogma central, né, em cima do DNA, o DNA tem a capacidade de replicar, depois fazer a transcrição, né, e depois uma parte dela utilizada para a produção, né, da proteína. Tá? Então, esses três elementos, replicação, transcrição e tradução, faz parte, né, são os mecanismos básicos e vitais, né, tá, em cima do DNA. Tá? Então, a partir do DNA, né, é retirado um trecho, que é o RNA, né, e esse RNA é utilizado para produção, através do RNA mensageiro, é utilizado para produção de proteínas. Tá? A gente vai ver alguns vídeos, né, se eu conseguir passar. Então, aqui é o processo. Nós temos aqui o DNA sendo replicado aqui, né? Ele abre aqui, tem uma proteína específica que consegue abrir, né, separar os pares base. Você cria um eixo aqui, outro eixo aqui, tá? E aqui você vai usando, né, outras proteínas para montar, né, a cópia, né, dos dois lados. Só que veja, não se esqueça que tem sentidos diferentes, né? Tá? Lembra do sentido? Tá? Tem sentido. Então, a forma de montar são diferentes para um lado e para o outro. Tá? Então, aqui você faz num lado você faz uma conexão direta, vai conectando os pares, né? Tá? E vai montando e vai solidificando, né? Vai conectando. O outro lado, aliás, esse lado aqui, né? O outro lado vai pegando por trecho, né? Pega um fragmento e depois monta ao contrário.
Tá? Quer dizer, o sentido de montagem é sempre o mesmo, né? Tá? Aqui você faz uma montagem direta aqui embaixo, tá? Vai montando e vai travando, né? Enquanto que o outro vai pegando pedaços, né? Trechos e vai montando, né? No outro sentido. Vou ver se o vídeo está funcionando. Vou colocar um vídeo, só não sei se vai aparecer. Apresentação. Espera um pouquinho só, pessoal. Estou apanhando um pouco para ver onde que está o vídeo. E aí, pessoal, quem apareceu? Apareceu um vídeo do YouTube? De DNA, replicação do DNA, Sim. Está aparecendo todo o vídeo ou só uma parte dela? tá aparecendo a tela toda. A tela toda? Dá para enxergar a tela toda? Então vou disparar. Vamos ver se aparece. Um dos problemas aqui era que não aparece. Aparece áudio ou não? Não, Não, né? Mas tá bom. Será que tem. Bom, aparece pelo menos o texto, né? Dá para ler o texto? Opa, eu acho que eliminei. Eu vou recomeçar. Será que existe uma versão em português? Não, não tem. Dá para acompanhar, né? Mesmo sem áudio. Onde que tá? Deixa eu só ver. Eu sei que tem uma tradução automática. Você sabe onde tem essa tradução, Jéssica? Deixa eu mudar aqui para ver se está na configuração. Eu sou um péssimo usuário aqui na engrenagem. Subtítulos. Tá, entendi. Legal. Ah, apareceu em português. Legal. Vamos lá, novamente. É melhor ampliar a tela primeiro.
Ok, deu certo, né? Todo mundo conseguiu assistir? Ah, propaganda. Então vamos parar essa apresentação e vamos colocar a nossa aula. Ok. Nada com o vídeo. Quer dizer, o áudio não chegou para vocês, né? Isso é um problema interessante que eu não consegui resolver ainda. Bom, a gente viu como é feito o processo de duplicação. Agora tem um processo chamado transcrição, que é o processo onde a partir é criado o RNA mensageiro, né? E a partir desse RNA mensageiro nós fazemos quer dizer, o DNA faz a criação das proteínas, né? Das proteínas que é chamado tradução, tá? Então, o açúcar do RNA é diferente do DNA, um desses elementos, né, que é o timina, é substituído pela uracila, né, que é o U, tá? RNA é descrito como a partir de um gene, obtendo-se a sequência de bases complementares. O que era A vira U e o que era T vira A, assim por diante, né? Tá? Quer dizer, o A, o T, né, vira. Bom, essa aqui é uma vira porque é o par, são pares, né? Bom, o RNA mensageiro é escrito dessa forma, aqui tem um M na frente, né? Tá? São transportados no núcleo por citoplasma, onde são traduzidos nos ribossomos, né? Gerando uma cadeia de aminoácidos, tá? Então, as proteínas são basicamente cadeias de aminoácidos, tá? E a gente sabe o papel da proteína, né, no ser humano, né, desculpe, nos seres vivos, tá? Ele é base, proteína é base para a construção de qualquer, né, elemento do corpo, né, do ser vivo, tá? Então, tá aqui, né? Tá aqui do DNA, você tira o RNA mensageiro, né? Ele sai do núcleo, tá? E dentro aqui do citoplasma, dentro da célula, né? Você tem um mecanismo a partir do qual você vai criando, né? As cadeias de aminoácidos, né? E essa cadeia de aminoácidos viram proteínas, tá? Então, é uma combinação, né, muito grande, não só a combinação de aminoácidos, são 20 no total, 20 e 21 no total, né? E a combinação desses aminoácidos que geram uma infinidade de proteínas, tá? Com várias funções, tá? Cada aminoácido é uma palavra de 3 letras, tá? São quatro, né, na verdade, AGT, AGTC, né, tá? São quatro, né? E como são quatro, dá um total de 64 possibilidades, 64 letras, né? Ou 64 aminoácidos, tá? Cada um desses 64 é chamado de códons. Entretanto, né, existem vários dessas combinações, né, que são sinônimos, que referem-se ao mesmo aminoácido, tá? O motivo pelo qual você tem uma certa redundância. Então, alguns aminoácidos mais importantes, né, possuem bastante redundância, né, na sua codificação, no seu nome, né? Mais frequente pode acontecer erros, tem maior redundância, tá? Não só os mais frequentes, mas também os mais importantes, né? O aminoácido stop, né, por exemplo, tem muita redundância, né? Tem 3 códigos para ele, né? 3 letras diferentes, tá? Porque embora seja escasso, é muito importante, tá? Bom, aqui é mais ou menos os aminoácidos que compõem as proteínas, são 20 no total, né? E aqui a lista desses aminoácidos todos, tá? Então,
Tá aqui, esses aqui são os 20 estão aqui nessas duas colunas, e aqui o código utilizado para representar esses aminoácidos. O que está entre parênteses é a porcentagem de ocorrência deles, né? Então, vamos lá. Esse, por exemplo, né, que tem uma alta ocorrência, ou esse também tem 9,7%, né? Vocês viram que tem muita redundância, né? Seis, aqui no caso, são 6 letras, né? 6 composições que representam esse aminoácido, tá? E outros aqui, né? Com pouca ocorrência, você tem apenas um conjunto, né? De 3 letras representando esses aminoácidos aqui. Agora, o stop, que tem uma ocorrência bem baixa, com 0,24%, você tem 3, né, representações. Bom, essa é a tabela. Sob o ponto de vista de informação, fazendo essa conta, né, porque tem a ocorrência está aqui, né, a ocorrência está aqui, né, e a quantidade de palavras também, né, esse aqui, desculpe, a quantidade de palavras está aqui, né. Com isso, nós podemos calcular, tá, a proporção relativa do aminoácido, podemos calcular a quantidade de informação que está aqui, né, tá. A partir da quantidade de informação desse sistema, nós temos um S aqui. Opa. Temos um S aqui de 4,21, que é a quantidade total de informação. E para essa quantidade de informação, nós precisaríamos quantos bits, né? Tá. No fundo, nós estamos usando 6 bits, né? Tá. No espaço de 6, estamos usando 4. Portanto, nós temos redundância que está aqui. Essa diferença que está aqui é a redundância, né, nesse sistema de nomear aminoácido, tá? Para dar mais robustez a esse processo. Tá? Desse modo, uma troca de nucleotídeo, né, um erro, pode ser corrigido, né, através desse processo. Então, robustez do DNA, né? Aqui é uma síntese que está aqui, tá? No DNA, a adenina liga com o complementar, ou seja, já existe uma duplicação aqui. O par AT e CG garante no DNA, né? Quando separa, é uma outra história. Tem um processo onde tem a replicação. Mas enquanto está junto, você tem um par, né? Onde você tem redundância nesse par, tá? Se falta um nucleotídeo no degrau do DNA, você olha no oposto complementar e você consegue fechar, né? Acertar. Opa, permitiu. Tá? Existem processos, né? Tem nucleotídeos aqui específicas aqui. Opa, tá? Para fazer essas correções, tá? Ele fica olhando no DNA, fica andando sobre o DNA para fazer essas correções. São enzimas reparadoras, tá? Resistência e durabilidade, né? Sobrevive no meio ambiente por aproximadamente 1 milhão de anos, né? Isso já é um pouco polêmico, mas o que acontece, né? Como é muito comprido, né? Ele vai se fragmentando, né? Vai virando partes, tá? É difícil manter ele inteiro, né? Mas você tem várias. A gente sabe que fragmentos, né? É possível de sobreviver. Existem provas realmente que de fragmentos de DNA de 1 milhão de anos, né? Que foi preservado. Agora existem outros, né? Artigos que têm por exemplo, um DNA viável de uma bactéria num cristal de sal de 250 milhões de anos, né? Isso gerou um artigo tal, mas é meio controverso. 250 milhões é bastante tempo, né? Distribuição da informação, né? A estrutura de DNA em dupla hélice, tá? Então, ele tem regiões, né? A gente viu que tem a dupla hélice forma regiões, vales com maior densidade e menor densidade de informação, tá? O suco maior, né? Esse espaço maior aqui permite, na verdade, dar uma abertura que permite uma interação maior com essas proteínas, né, que atuam externamente sobre o DNA, tá? Então, chama
groove, né, que são vales, vales maior e vales menores, tá? Esse aqui é o raio-x, né? Desculpe, é o microscópio eletrônico usando o raio-x, mostrando a estrutura duplo hélice do DNA. Tá? Então, essas regiões, né, do duplo hélice, quando você desenha assim um esquemático aqui, percebe-se, né, que estão associadas, quer dizer, quantidade maior de informação estão associadas às regiões, né, mais maiores aqui do DNA. Mesmo que essas regiões de vale que normalmente têm a função estrutural também, né? Você tem uma concentração maior de GC aqui no meio para tentar manter a estrutura do DNA, tá? Então essa é uma das características interessantes. Bom, o cromossomo, então tem uma coisa chamada DNA e nós temos uma coisa chamada cromossomo, que é um conjunto, né, de DNA. Nós temos uma forma de arranjar esses caras, tá? Deixa eu voltar uma coisa. Tem ainda estrutural do DNA, mas acho que tem. Eu vou voltar na imagem também no outro vídeo. Temos tempo ainda? Temos. Oba. Vou ver se esse vídeo aqui. Só um instantinho, gente. Isso aqui acho que não tem legenda. Tem? Tá, então vamos lá. Chaveando novamente. Esse outro vídeo mostra a parte do DNA, né, no processo de geração das proteínas, tá? Só que a legenda aqui é autogerada, ela não é. Eu acho que só existe a versão em inglês. Veja, eles abrem pela parte mais larga, né, do DNA. Gracira. Então sai o RNA mensageiro, né, a partir do DNA é tirado um RNA mensageiro. E vai encaixando em pares de 3 em 3, né?
Então, basicamente, é uma fábrica, né? Então, o RNA mensageiro vai servindo de guia, né, para os elementos aminoácidos serem montados. A produção é muito elevada, né? Centenas, né, por segundo. Tá? Deixa eu só sair daqui e voltarmos. O problema é a propaganda. Vamos lá, gente. Apresentação. E vamos voltar para a nossa aula. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos, né? A gente vai voltar a ver. Tem mais um vídeo que mostra esse processo. Tá? Bom, a gente viu o papel do DNA e o papel do RNA mensageiro, né, na construção das proteínas. Tá? Agora, como é que uma coisa tão comprida, né, como o DNA se organiza, né, tá? Estruturalmente? Tá? Então, esse é o cromossomo. Tá? Então, molécula do DNA que guarda informação para autolocalização, né? Bom, você tem, dependendo da localização, você tem nome diferente, né, do cromossomo. Procariontes está o cromossomo fica no citoplasma e no eucariontes no núcleo, né, e mitocôndria e cloroplastos, tá certo? Estrutura de organização. Você tem várias estruturas, né, do DNA. Então, vamos lá como eles ficam divididos, tá? Antes da divisão celular, os cromossomos são duplicados através do processo de replicação. Já vimos isso, né? Os eucariontes, como animais, plantas e fungos, têm o seu DNA dentro do núcleo, tá? Enquanto procariontes, as bactérias, têm disperso no citoplasma, ou seja, não possuem um núcleo, tá? Então, essa é uma primeira grande classificação, né, do cromossomo, a sua localização dentro da célula, tá? Então, um cromossomo é uma longa sequência de DNA, tá? Tudo bem. Então, sequência extremamente longas, né? Tá? E dentro do cromossomo, não é só um, no ser humano nós temos quantos? Eu não lembro mais. Eram 20 ou eram 40? Tá? Ah, só é duplicado também. Dentro dos cromossomos, as proteínas da cromatina, né, como as histonas, eles compactando, né? Um processo de compactação e organização do DNA. Imagina um negócio comprido, né? Se você deixa solto, eles se enroscam, tá? Então tem um mecanismo a partir do qual você consegue enrolar e organizar o próprio DNA, tá? Então, tem várias formas, né? Então, DNA linear, que é o caso da maioria dos seres vivos mais complexo, porque linear ele permite o crescimento, né? Tá? Do próprio DNA. Eucariontes, inclui todos os seres vivos com células eucarióticas, ou seja, com um núcleo celular rodeado por uma membrana, né? Então possui um núcleo. E no caso, muitas bactérias, né? E vírus, não, vírus também acho. O DNA é circular, né? Ou seja, ele tem não tem um começo e fim, né? Ele fecha em si mesmo, tá? Um dos motivos é para dar mais estabilidade, tá? Material genético de bactérias organizado sob a forma de uma molécula de DNA circular, né? Encontrado nessa Archaeas, que é um gênero, né, de bactérias, tá? Seres unicelulares que conseguem viver em condições extremas, né, não toleradas por qualquer outro organismo, tá? O DNA é bem resistente, na verdade, né? E bactérias, mitocôndrias e cloroplastos, tá? Então, eucariontes, o DNA fica dentro do núcleo, né? Opa. E nesse caso, normalmente, é de regra, né, na verdade, tá?
são cromossomos lineares, tá? Então, uma característica interessante nesses cromossomos, né, nesses DNAs linear, tá? É as terminações. As terminações é muito importante, tá? Porque é que nem um zíper, né? Ele abre, começa a abrir pelas pontas, tá? Então, você tem que proteger as pontas. Então, essa ponta é chamada telômero, né? Telômero são estruturas constituídas por fileiras repetitivas de proteína e DNA não codificantes, né? Parte do DNA que não contém instruções para fazer proteínas, tá? Ou outros produtos celulares, né? Como RNA não codificante. Ou seja, tem um trecho, né? Do próprio DNA que é feito para não feito só para ser estrutural, né? Tá? Esse é um outro fator estrutural que dá estabilidade estrutural ao cromossomo, tá? Então ele não abre pelas pontas, tem que garantir isso, né? Aliás, o motivo uma coisa interessante é que cada vez que ele duplica, né, o DNA duplica, esse telômero vai ficando mais curto, né? Até chegar no ponto onde ele deixa de existir, tá? Então, um dos motivos de envelhecimento celular é devido ao encurtamento dos telômeros, tá? Telômeros. Desculpa pelo português, gente. Tá? Os centrômeros, né, a parte central, é a região mais condensada do cromossomo. Tá? Sequências únicas de genes, repetições, você tem várias redundâncias de informação dentro do cromossomo. Tá? No caso do procariontes, né, tá? O DNA não está no núcleo, está no citoplasma, está dentro da célula propriamente dita. E nós temos dois casos, né? Tá? Você pode ver que o cromossomo, nesse caso, ele é circular, né? Não tem terminação, tá? Que dá também uma certa estabilidade ao próprio DNA. Tá? Mapa de um cromossomo bacteriano que é circular, né? Tá aqui e aqui o mapeamento com as denominações de funções, né? Das várias funções do DNA. Agora, no DNA linear, né, como é que ele é feito o empacotamento? Tá aqui, né? Ele é enrolado, né? Uma coisa chamada cromatina, tá? E depois essas fibras de cromatinas organizam isso, né? Tá? Numa estrutura. Veja como é enrolado, né? Tá? Enrolado desse jeito, de uma forma simétrica aqui. E aí ele é organizado desta forma aqui, em esse encadeamento, e depois cria, né, um cromossomo, né, tá certo? Então isso aqui é o DNA e depois ele cria o cromossomo, que é um DNA organizado aqui direitinho, tá? E aqui temos tamanhos. E a partir daí você tem como empacotar esse conjunto, né, em forma que não se enrosque, tá? E cria esse cromossomo inteiro que está aqui, tá? Bem, e aqui já tem o tamanho, né? A dimensão. 1400 nanômetros, significa que isso aqui tem 1,4 milímetros, tá? Então, essa é uma imagem do cromossomo. Nós temos os telômeros aqui, tá? A parte central está aqui, né? E assim por diante. Os cromossomos são lineares, né? As células podem se dividir por um número limitado de vezes. O tamanho de telômeros define quantas vezes a célula se divide. Tá? Porém, né, a telomerase pode manter o telômero grande, né? A célula poderia se dividir quantas vezes quisesse e ficaria imortal, né? Porém, pode também se tornar cancerígena, pois existe uma correlação forte entre envelhecimento e mutações, né? Tá? Então, motivo pelo qual
o próprio DNA se degrada justamente para evitar, né, a propagação de erros. Toda vez que se duplica, né, é um processo de duplicação, você corre o risco de codificar de forma errada, né, ou se criar uma cópia errada. Tá? E com o tempo, esses erros acumulam e pode gerar células com defeito, né, organismos defeituosos. Motivo pelo qual você limita, né, o próprio processo de vida limita o número de vezes que você replica. Né? E nós morremos por causa disso, né? Esse aqui, como somos humanos, é chamado diplode, né? Porque só tem duas, né? Tem duas cópias aqui, ó, tá? São 46 cromossomos, tá certo? São 22 pares, né? E um par que é sexual, né? Então são no total 23 pares. Agora 46 no total, tá? DNA fica nessa forma condensada ou mitótica, né, para permitir que ocorra a divisão celular e iguais números de pares cromossomos sejam transferidos. Tá? Genoma mitocondrial, né, nos seres humanos e células eucarióticas em geral, o DNA é encontrado em duas localidades na célula, no núcleo, né, que é o próprio lugar onde se preserva o DNA, né, e no mitocôndria, né, que é localizado dentro da mitocôndria, né. Existem múltiplas cópias, também é fortemente associado também para, bom, é a parte onde se produz energia e produz as proteínas também, tá. Acho que é melhor dar uma parada por aqui, tá? A gente vai entrar no cromossomo, determinados trechos do cromossomo a gente chama de genes, tá? É a parte do cromossomo responsável pela duplicação, na verdade, de preservação da informação. É onde está a parte mais relevante, né, em termos de informação. Muitas partes do cromossomo são partes estruturais, né, e a parte que você consegue duplicar, né, criar proteínas, por exemplo, é chamada de genes, tá? Então, é parte do cromossomo. Mas aí entram as questões mais interessantes do seu ponto de vista da informação. Tá? Por enquanto a gente viu que o DNA ele consegue armazenar informação e consegue copiar informação, duplicar essa informação e ao mesmo tempo essa própria informação serve para a construção de proteínas, né? Construção dos aminoácidos básicos e a composição desses aminoácidos geram proteínas, né? A partir de 20 aminoácidos você consegue gerar uma infinidade de combinações, né, que geram uma infinidade de tipos diferentes de proteínas com diversas funções, desde funções estruturais, energéticas, né, e assim por diante. Tá? Então, essa é uma fábrica, né, a partir de uma molécula, né, você faz umas coisas fantásticas. Né? Se você analisa, então, a essência da vida, né, ela é relativamente simples, né, se traduz, né, um conjunto de moléculas químicas, né, tá, e essa combinação, esse mecanismo através do qual você tem essa infinidade de coisas, tá. Então, inclusive, tem mecanismos que permitem todas aquelas proteínas que nós vimos, né, que abre o DNA para criar cópias, né, você tem várias proteínas que têm funções específicas, né, de lidar com o próprio DNA, inclusive reparar o próprio DNA. E essas proteínas são construídas pelo próprio DNA, né? Então tem trecho do DNA que permite a criação dessas proteínas, desses aminoácidos todos, tá? Então, veja, o seu ponto de vista elementar, né, básico, o DNA é ao mesmo tempo um repositório de informação, né, e um repositório de informação fortemente vinculado a um processo químico, né, a partir do qual essa combinação entre informação e processo químico gera a vida, né, gera uma coisa chamada vida, tá, que tem essa diversidade toda e a complexidade toda que nós temos, quer dizer, temos hoje. O fato de você poder
agregar de uma forma indefinida, né, no DNA, né, tamanhos cada vez maiores, por exemplo, de DNA, e essa flexibilidade, né, de combinação gera infinitas possibilidades, né, uma combinação infinita, tá? E tem no ambiente adequado, né, com a temperatura e os elementos adequados, você consegue ter uma variedade enorme de possibilidades, né, de vida. Tá? Então, DNA nesse sentido é fantástico. Né? No fundo, é uma combinação química e informação. São duas coisas interessantes, tá? Então, a química faz a vínculo com a realidade, tá? Mas a palavra-chave acaba sendo a informação, né? No sentido de você ter a base, né, progressiva e acúmulo de informações ao longo desses bilhões, no caso da vida, é o caso de bilhões de anos, tá? Que vai permitindo essa evolução simplesmente por combinação, né, e crescimento do próprio DNA. Tá? Então, questões filosóficas aos montes, né? No caso, quem cria esse tipo de mecanismo, com que propósito, né? São questões mais profundas, tá? A partir desses elementos gera as células, gera o cérebro, né? E o pensamento, né? Que é uma discussão para algumas aulas daqui a pouco. Na próxima aula não, na outra aula, tá? Já discuti também essas questões. Então, muita coisa interessante. Então, só que quando entrarmos no gene, a gente vai ver também que o DNA não só preserva a informação, não é um mecanismo somente de replicação da informação, como ele também processa a informação, né? Realiza alterações na informação. Isso é o papel do gene, tá bom? Então vamos parar por aqui, porque a gente já viu que tem bastante coisas, já conversamos sobre bastante coisas, né, interessantes e já dá bastante coisa para pensar. Né? Ela não é trivial, o DNA não é uma coisa trivial mesmo. Então, a gente está dando uma visão da informação em cima do DNA. Tá? Principalmente porque um dos papéis mais importantes associados à vida é a própria informação. Tá? Então, tá aqui. No fim das contas, né? A gente consegue decodificar o DNA sob o ponto de vista de informação, não só calcular a quantidade, como também, né, estabelecer os pares, né, não só a quantidade de informação, como também estabelecer, né, a quantidade de informação e as suas redundâncias aqui. Tá? Então, enfim, para vocês pensarem, né? Então, todo o nosso DNA cabe num CD, basicamente, um pouquinho mais, né? Está longe de ser um gigabyte, né? Um gigabyte hoje não é nada, né? Mas, enfim, e a gente sabe que a maior parte dessa informação do DNA, ela não tem utilidade, né? Não tem função clara, né? É apenas uma memória genética do nosso histórico que depois, na evolução, acabou não sendo mais, não é mais utilizado, tá? Muitos chamam de lixo, né? Mas não é, como não sabemos quais são as funções desses bits, tá? Não dá para dizer que é lixo, né? Mas de qualquer forma é bem modesto, né? Ninguém mais usa CD, né? Mas veja, é menos de 1 gigabytes, né, de informação para formar todos os seres, né? Se você considerar que o ser humano talvez seja na ponta mais complexa da cadeia do DNA hoje, da cadeia de vida hoje, né? O fato de você conseguir construir, né, o ser humano, qualquer ser humano existente no mundo, a partir de 1 gigabyte, tá? É uma coisa fantástica, na verdade, né? E ao mesmo tempo nos leva a uma certa humildade, né? Como somos relativamente simples. Tá? A partir daí, podemos até discutir, né, as possibilidades da vida artificial, né? Na vida artificial no sentido biológico, tá?
Já temos condições de manipular o DNA. Né? Vai ver alguns exemplos de uso do DNA, né? E aí, a partir já temos acesso a várias tecnologias, né, para construir novos DNAs, né? O potencial é gigantesco, né? Então, para quem quiser investir em biologia, um dos caminhos é realmente eu trabalhar em cima do genoma, né? Assim, 1 GB vale para todas as combinações. A pergunta é se esse espaço de 1 GB vale todas as combinações possíveis. Sim, tá? Com certeza. 1 GB, se você pega 1 GB de informação e você faz todas as combinações possíveis, é muita combinação, né? É muita possibilidade mesmo, tá? Então, você faz as permutações possíveis, ele explode simplesmente, né? Tá bom? Então, o potencial disso é muito grande. Bom, preocupante, né? Tudo bem, gente? Enfim, essa é uma parte, quando você olha o DNA sob o ponto de vista de informação, fica mais simples, né? Fica mais elementar e fica até mais preocupante, talvez, né? Não sei se essa é a palavra. Tá bom? Esperava que fosse bem maior? Não, nós somos modestos, né? Cabe realmente num CD, né? Um CD é quase nada, CD de música, na verdade, né? Desculpa, CD-ROM. Hoje, qualquer flash, né, pendrive, por exemplo, cabe 30 GB, assim, tranquilamente, né? Tá? Então, um ser, por exemplo, qualquer ser com 30 GB de bate DNA deve ser uma coisa extraordinária, né? De complexidade, certo? É uma coisa para se pensar. Tudo bem, gente. Então, vamos parar por aqui. Eu vou parar a gravação também antes que eu perca, antes que eu esqueça. Tá?